Eu quero convidar agora uma pregadora muito querida, especial. Eu digo que ela é minha cunhada preferida. Nós vamos orar aqui pela Damares. Ela vai nos trazer a palavra nessa manhã. Senhor, nós colocamos a vida da tua filha, Deus, nas tuas mãos. Use-a com poder, com autoridade, com graça. Senhor amado, ela tem vivido contigo, Jesus, ela tem andado com o Senhor, ela tem experimentado de coisas preciosas do Senhor. E eu sei, Jesus, que tudo aquilo que ela irá falar, Senhor, é algo, Deus, que é uma realidade na vida dela. Senhor, abre os nossos corações. Deus, nós queremos receber do Senhor, nós queremos ser ministrados nessa manhã, Deus, na autoridade e no poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, bom dia para todos. Para mim é muito especial estar aqui, porque tem rostos que eu não vejo há 9 meses. Né? Desde que começou a pandemia, nós acabamos ficando em casa, porque trabalhamos numa missão e tínhamos que preservar um pouco a comunidade, porque também temos uma filha de 9 anos. Mas é tão bom estar aqui, né? A gente, quando está em casa, e a gente estava acompanhando os cultos, no primeiro dia que teve o culto presencial, assim, a gente via a mudança nos olhos de vocês, do louvor, e do pastor. Né? Havia um brilho no olhar, uma alegria, porque o povo de Deus gosta de estar unido, de estar junto. E é nisso que nós somos abençoados. E eu já tinha pensado em falar isso, mas o Júnior falou, o pastor Reinaldo falou. Aleluia, né? Nós chegamos ao último domingo de 2020. Graças a Deus, até aqui o Senhor nos conduziu. Nós estamos aqui pela graça dEle. Eu imagino que quando a liderança, quando os pastores tiveram esse tema aqui, Reino 360 graus, ninguém imaginava o que seriam os 360 graus que Deus faria na nossa vida, não é verdade? Foi um baita 360 graus. Pastor Reinaldo até um filho ganhou, né? E grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quanta coisa Deus fez através dessa igreja, através da vida de todos que estão aqui hoje, mesmo aqueles que não são daqui. Deus fez muito em nós e através de nós. Alguns passaram pelo Covid, alguns tiveram perdas, outros não. Eu dormi com o Covid, bem no comecinho, né? Lá em março. Acho que um dos primeiros, né, que a gente conhecia foi o Marcelo, meu esposo. Teve Covid. E graças a Deus que ele está aqui, nós estamos aqui. Mas Deus nos ensinou muito, muito mesmo, como família, nesse tempo que a gente viveu. Nós experimentamos o cuidado de Deus. E teve algo que eu descobri nessa pandemia, que eu orava pouco. Eu achava que eu orava muito, mas eu orava pouco. E eu precisei depender muito de Deus. Muito, muito. Porque na época que o Marcelo pegou o Covid, era bem o comecinho. Então os médicos não sabiam, a gente não sabia, ninguém sabia. O Marcelo saiu do hospital com um raio-x, dizendo que havia uma lesão no pulmão, mas que era uma lesão antiga. Hoje eu já acho que não era antiga, eu acho que era uma lesão de Covid, que alguns médicos dizem que era diferente de diagnosticar, né? Mas nós aprendemos muito sobre oração como família. E durante esse tempo, né, a nossa quarentena foi diferente, nós ficamos 35 dias dentro de casa, sem sair de casa. Porque como era o começo, até eles verem que o Marcelo estava com Covid, já era abril. Começou em março, 6 de abril descobriram que realmente era.
E a gente achou que ia ser um efeito dominó, né? Nós somos 5 lá em casa. Falei, o Marcelo, eu cuidando dele só a próxima, só não sabia quem dos 3 outros iam pegar. Mas o Senhor nos guardou e nos preservou. Né? E foi um tempo de muita proximidade com Deus. E eu lembro que às vezes eu me ajoelhava na cozinha, porque ele melhorava e dele piorava. E aí tinha dias que ele falava, ai, meu peito está doendo. Eu falei, pronto, agora vai internar. E eu lembro que eu ia para a cozinha de noite, assim, para ficar quietinha, e eu me ajoelhava e eu falava assim, Deus, por favor, não deixa ele ir para a UTI. Eu cuido dele, eu tomo que boa se for o caso, mas faço limpo a casa, o que for. Mas eu quero cuidar dele aqui, Jesus. Não deixa. Mas eu orava de joelhos. Ó, fica a dica para as esposas, eu orava de joelhos. Lá no quarto, o Marcelo orava diferente. Ele orava, né, um homem de Deus, Senhor, se for para eu ir para o hospital, para eu pregar o evangelho, para a UTI, para os médicos e enfermeiros se converterem, para eu orar as pessoas ser curadas, o Senhor me usa, né? E eu lá, Jesus, não deixa. Mas ele estava orando deitado e eu de joelhos. Brincadeiras à parte, Deus, quando a gente ora, Deus vai fazendo, né? E aí Deus foi movendo o coração dele, porque a gente tem que orar a mesma coisa, em concordância. E aí ele falava depois assim, Deus, acho que é melhor eu não ir para o hospital. Que eu estou vendo que a Damares não vai lidar bem com isso, então melhor o senhor me deixar aqui. Então agora a gente dá risada, mas né, não foi fácil, né, Cris? Foi um susto. Mas graças a Deus estamos todos aqui. E eu também, quando eu estava aqui hoje, um filme passou na minha cabeça. Lembrei de coisas que foram no início desse ano, mas que parece que faz 10 anos. Lembrei do retiro de líderes que nós tivemos aqui, e quantas palavras Deus deu para essa igreja e para algumas pessoas, e todas se cumpriram. E eu vejo que era Deus já preparando a igreja, né? Porque Deus, ele não nos deixa só, ele prepara todas as coisas. E ele cuidou. Ana Paula é um exemplo disso. Eu lembro da palavra que você recebeu. Lembro da palavra que foi dada para o Reinaldo, para a Cris, para mim, para o Marcelo, para o Júnior, para tantas outras pessoas que estavam aqui. E tudo se cumpriu. Porque a primeira e a última palavra é de Deus. E eu também lembrei de algo na minha vida. Eu lembrei que houve um decreto de morte na minha vida, quando eu nasci. Eu fui uma criança muito doente. Até o 1º ano. Eu tinha vários problemas de saúde, eu não dormia, né? E quem é mãe sabe que um bebê que chora dia e noite, todo mundo entra em desespero. E eu lembro que um dia o pediatra olhou bem para minha mãe e falou assim, eu não sei por que você cuida tanto dessa menina, porque ela vai morrer. Ela não vai passar de 1 ano. Então a senhora relaxa. Não tem mais o que fazer. Ela vai morrer. Eu queria encontrar ele, porque agora estou com 40 e... Passei um pouquinho de 1 ano. E estou aqui. Eu tive um foco de tuberculose com 6 meses de vida também. E eu lembro que uma vez eu consultei um médico e ele olhou para mim e falou, impossível. Não, é impossível que um bebê que tenha tido um foco de tuberculose com 6 meses esteja vivo. É engano. Falei, bom, então, certo, minha mãe já faleceu, eu não posso perguntar para ela se era verdade ou não. Mas um dia, eu arrumando as coisas do meu pai, eu achei o meu raio-x. E lá dizia exatamente o diagnóstico do foco de tuberculose. Então, eu quero hoje dizer para vocês que eu estou aqui para honrar e glorificar o nome do meu Deus. E quero dizer que nós não sabemos o que vai ser em 2021. Né? Como vai ser? Vai ter vacina? Não vai? A vacina mata, a vacina cura? Volta a aula, não volta a aula? Volta a igreja, não volta a igreja? Fecha aeroporto, abre aeroporto? Nós não sabemos. Mas nós temos o nosso Deus e Ele dá o decreto final.
E como mensagem, né, como última mensagem desse ano, é isso que eu gostaria que nós tivéssemos na nossa mente. Que o nosso Deus, Ele é o grande eu sou. E Ele sabe todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Ele sabe, e Ele já tem 2021 escrito. Ele já sabe. E nós também sabemos o final da história. O final da história são as bodas, que todos nós vamos participar. Se tivermos Jesus conosco no nosso coração. Então, há esperança para aquele que crê. Há esperança para nós. Porque o nosso Deus é o grande eu sou. E Ele é especialista em mudar situações, em mudar quadros. Ele é especialista em fazer milagres, fazer coisas grandes, em atender os desejos do nosso coração. O nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus é o grande eu sou. E lá em Êxodo, se você quiser abrir comigo, Êxodo capítulo 3, versículo 14. Deus, Ele dá uma definição de quem Ele é para Moisés. Então, Deus se encontra com Moisés ali, quando ele estava longe do Egito, longe da sua família. Ele já tinha se acomodado naquela vida, né? E Deus estava prestes a fazer uma reviravolta naquele povo, naquela história. Esse é o nosso Deus. Então, nesse diálogo que ele teve com Moisés, Deus fala assim: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. E essa palavra, eu sou, é tudo. Deus é tudo. Deus é pleno. Deus é cheio, nada falta, Ele é completo, Ele é poderoso. Eu sou. E é só disso que nós precisamos, para encerrar esse ano e começar um outro ano. Estarmos com o grande eu sou, como nosso Deus. No versículo 7, Deus fala assim, que Ele viu a aflição do seu povo, que estava no Egito, e que Ele ouviu o clamor por causa dos seus exatores. Deus, Ele é um Deus que vê e um Deus que ouve. E às vezes a gente acha que Deus é pego de surpresa. Você conhece Deus, você crê em Deus, né? Você lê a Bíblia, você tem comunhão com Deus, mas você pensa, às vezes a gente até ora, né, e fala, ó, Deus, eu vou falar para o Senhor como que é. Assim. Se o Senhor fizer assim, vai dar bom. Se não, vai dar ruim. Não é? Covid. Meu Deus, será que Deus sabia? Será que Deus foi pego de surpresa? Nossa, anjos, chegou um vírus. Vamos dar um jeito, vamos fazer uma reunião, vamos ver o que nós vamos fazer. Não é assim, gente. Deus não perde o controle. Nós perdemos, mas Ele não. Ele já sabia de tudo. E Ele é um Deus que vê e ouve a nossa alegria, a nossa aflição, o nosso sofrimento, o desejo do nosso coração. E aqui nesse texto ele está falando, Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu vi o que estão fazendo com o meu povo, e eu ouvi o seu clamor por causa do seu sofrimento. Por isso eu desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-los subir para uma terra boa e ampla. Versículo 9, o clamor dos filhos de Israel chegou até 1000. E aí começa aquele diálogo, né, de Moisés. Chama outro.
Acho melhor eu não ir. Eu não sei falar. Só que Deus queria Moisés. Deus já te pediu uma coisa e você quis ensinar a Deus. Falar, Deus, o senhor está enganado. Melhor pegar outra pessoa. E nesse diálogo com Moisés, Deus foi falando. Em outras palavras, ele disse o que está escrito no Novo Testamento. A minha graça te basta. O que eu vou falar para o faraó? O que eu vou falar para o povo de Israel? Como que eu vou chegar lá e vou dizer, vim aqui libertar vocês? Você vai falar que o eu sou me enviou. O dono de tudo. Esse é o nosso Deus. Um Deus todo-poderoso. E Deus, nós conhecemos a história. Ele realmente cumpriu essa palavra. Ele tirou o povo dele com muitos sinais e prodígios, né? Fez o povo atravessar em terra seca. Ele fez coisas inimagináveis. Porque ele é o grande eu sou. E ele é o nosso Deus. Na Bíblia fala sobre Deus com vários nomes, né? O Deus da provisão, Jeová Jiré. Jeová Rafá, o Deus que sara. Existe o Deus, os nomes de Deus, são muitos nomes de Deus. Existe um também que é El Roi, que é o Deus que vê. E todos esses personagens da Bíblia, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, eles experimentaram desse grande eu sou. E nós também podemos experimentar. Uma vez eu ouvi uma pregação, uma ministração, e ela disse assim, que Deus, ele é eu sou para cada situação que a gente está vivendo. Você está triste? Ele é o eu sou que vai te consolar. Você está com medo? Ele é o grande eu sou que vai tirar o medo. Você está doente? Ele é eu sou que vai te curar. Talvez não da maneira como você pensa, mas ele sempre cura. Ele é o eu sou para cada situação da nossa vida. Sejam boas ou sejam ruins. Qual destes nomes de Deus nós experimentamos esse ano? Você consegue pensar? Nesses 365 dias, você experimentou esse Deus? O cuidado? Qual desses nomes te marcou esse ano? Deus, ele não é um Deus que é pego de surpresa, ele é um Deus que é o mesmo Deus, ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Nós mudamos. E nós temos, às vezes, receio até de nos relacionarmos, né? Porque temos receio que a pessoa não goste mais da gente, que a gente faça alguma coisa errada, que a pessoa não nos perdoe, você vai trabalhar, vai que meu chefe não gosta de mim, né? A gente sempre vive nesse receio, às vezes até em angústias. Mas o nosso Deus é imutável. E é tão bom saber que eu posso me ajoelhar e ser recebida por Deus, não importa o que eu tenha feito, porque Ele me ama. E porque Ele não poupou o seu filho para morrer por mim. E Ele está ali para nos ouvir e Ele vê. Ele está nos vendo hoje, vendo você na sua casa, vendo nós aqui, vendo o mundo inteiro. Ele é maravilhoso, Ele é muito grande. E a Bíblia fala que Deus é tão grande que Ele vive num alto e sublime trono, mas também com aquele que está aflito. Ele vive aqui em nós. Então, esse Deus é assim, a gente não consegue pôr palavras, né? Não existem palavras com as quais nós possamos definir esse Deus, que é tão grande, mas também está aqui, cuidando de nós que somos tão pequenos. Deus, Ele é o dono do tempo.
E eu gostaria de te pedir que abrisse agora em Esther, capítulo 4, versículo 14. Eu não sei se você já teve esse pensamento, mas eu, quando era criança, eu achava muito lindo aquele tempo que as moças usavam aqueles vestidos rodados, né? Hoje eu não penso assim, né? Porque devia ser um calor, mas eu achava tão lindo, né? Elas andando com as sombrinhas. Eu queria ter nascido naquele tempo. E já ouvi muitas pessoas falando, aquele tempo lá que era bom, hoje em dia não é. Eu queria ter nascido em tal época. Mas Deus, Ele nos colocou neste tempo. Ele tem um tempo para cada um de nós. E nós precisamos aproveitar esse tempo que Deus nos deu. Então Deus não se enganou, você não nasceu na época errada. Você foi escolhido para estar aqui em 2020. Porque o Deus é o Deus do tempo. E aqui na história de Esther, a gente vê toda a movimentação que Deus fez para salvar o seu povo. Resumindo um pouquinho, Esther era uma moça judia que foi escolhida para ser esposa do rei Assuero. E ela não tinha revelado sua identidade para ele, como judia. Mas havia ali no palácio um homem chamado Amã, que odiava o povo de Deus. E especialmente Mordecai, que era um representante de Deus ali naquele lugar. E esse homem, ele foi armando planos, foi estrategicamente criando situações para que o rei decretasse a morte do povo. Mas Deus já sabia de tudo isso. E foi Deus quem colocou Esther ali no palácio, para aquele tempo. E porque ele conhecia o coração dela. Mordecai, quando soube disso, a Bíblia relata aqui que ele se vestiu, né, de saco e cinza, clamou com grande amargo clamor nas ruas. E as servas de Esther falaram, teu tio, né, ela era órfã, teu tio está lá, num estado lastimável, ali nas portas do palácio, quer falar com você. E ele pede a intervenção de Esther. Por favor, Esther, faça alguma coisa para nos salvar dessa situação. E a Esther, primeiro, fica um pouco reticente, mas não posso. No versículo 11, ela fala que ninguém pode entrar na presença do rei sem que ele chame. Porque se a pessoa aparecer e ele não estender o cetro, essa pessoa vai morrer. Então ela sabia que se ela aparecesse na presença do rei e ele não quisesse vê-la, ela morreria. E aí eu acho um dos versículos mais lindos da Bíblia, que Mordecai fala assim: não imagines tu que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura, ou em outra versão, para um tempo como este, é que você foi elevada a rainha. E ali tudo mudou. Quando a gente vai para o final, né, a gente vê o finalzinho da história e a grande vitória que o Senhor deu para o seu povo. Porque Esther, então, falou, tudo bem, mesmo que eu morra, eu vou intervir junto ao rei. Mas ela não foi despreparada. Esther conclamou um jejum de 3 dias. E ela disse, diga ao povo para jejuar, e eu e as minhas servas também vamos jejuar. Não vamos comer nem pão, nem água, nem tomar água. E aí sim, eu irei. Se morrer, morri. É o que ela fala a palavra. Mas ela não morre, né?
porque Deus é aquele que inclina o coração do rei para fazer sua vontade. Ela achou graça aos olhos do rei, e Deus deu uma estratégia, e nós sabemos o final da história, que o rei ficou muito bravo com Amã, e na forca que ele construiu para que Mordecai morresse, ele morreu. Os nossos inimigos podem fazer a cama para a gente, mas quem vai deitar são eles. Porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Nós podemos ter decretos, e essa palavra a gente sabe muito bem o que é, né? Talvez ano passado a gente não soubesse tanto, né? O que é um decreto. Mas o decreto final é de Deus. E Esther, então, esteve na presença de Deus. E ali Deus mudou, e só havia uma maneira. Assuero não podia retirar o decreto, mas ele fez outro. E deu ao povo judeu o direito de lutar. E aí, lá no capítulo 9, não precisam abrir, se quiser projetar, pode projetar. Fala assim, capítulo 9, versículo 24. Amã, inimigo de todos os judeus, ele tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, sorte para os assolar e destruir. Versículo 25. Mas, tendo Esther ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento que assentaram contra os judeus recaísse sobre sua própria cabeça, pelo que enforcaram a ele e aos seus filhos. Mas, uma palavra de 3 letrinhas, que mostra o grande poder de Deus. Mostra o grande eu sou, que é o meu Deus, que é o nosso Deus. E ali ele mudou toda essa situação. Deus está no controle, Ele planeja todas as coisas. E mais uma vez eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo, nós fomos escolhidos para um tempo como este. Nós fomos escolhidos por Deus. E nós precisamos viver de acordo com a vontade dEle. Outro texto também, outra história de uma mulher que eu amo muito, e eu já falei outras vezes sobre ela. É sobre Agar. Vocês podem abrir em Gênesis, capítulo 16. Eu vou resumir um pouquinho, tem só um versículo que eu gostaria que fosse projetado, que é o versículo 13, né? Que fala assim: então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Você já se sentiu sem chão? Com muita raiva, querendo sumir? Assim era a situação de Agar. Ela tinha brigado com a sua serva, né? Elas tinham tido um desentendimento. E Sara foi reclamar para Abraão sobre a sua serva, e ele falou, faça o que você quiser com ela. E aí ela foi embora. Aqui fala que Sarai naquela época, antes de ser Sara, humilhou-a, e ela fugiu da sua presença. E ela foi para o deserto, e ali tinha uma fonte de água. E aí Deus pegou ela na curva. Sabe quando Deus pega a gente na curva? Que Deus não me erra. Deus não erra vocês também, né? Ele pega a gente, né? A gente pensa que pode fugir. E aí Deus fala assim, Agar, da onde você vem e para onde você vai? E ela fala, eu estou fugindo da presença da minha senhora, da Sara. E o anjo fala para ela, volta
para a tua senhora, humilha-te sobre as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de modo que por numerosa não será contada. E então Agar obedeceu. Aqui fala que ela teve um encontro com o Deus que vê, porque ela então teve uma experiência com Deus. Até então era o Deus do povo do Abraão e da Sara, dos senhores dela. Mas agora ela teve uma experiência com o Deus que vê. E ela volta, ela se humilha. E ela tem uma promessa, certo? Deus falou que ela tinha concebido, que ela estava grávida, que esse filho chamaria Ismael, porque o Senhor te acudiu no dia da tua aflição. E ela tinha a promessa de que este menino se tornaria uma grande nação, certo? E aí nós vamos para o capítulo 21. Coloque-se na situação dela. Você já teve uma promessa que você achou que demorou tempo demais para cumprir? Ou que talvez Deus se enganou, não era bem isso que Deus queria dizer. Ou você pensou, eu não ouvi Deus, acho que eu ouvi errado. Passam-se anos, nasce Ismael, filho de Agar, e nasce Isaque, o filho da promessa de Sara. E os meninos crescem, e um dia Sara assiste uma cena que os dois estão brigando. E aí, como toda boa mãe, virou uma leoa, né? Que Deus nos fez leoas. Podemos ser mansas, mas não mexe com os nossos filhos, não é verdade? E aí ela chamou Abraão e falou: não vai mais ficar aqui não. A herança é do Isaque, pode dar um fim aí. Pega essa mulher com o filho dela e manda embora. E Abraão era filho dele. Só que Deus fala aqui, mas Deus disse para Abraão: fique tranquilo, faça o que Sara está falando, porque Isaque é o filho da promessa. Eu vou cuidar dele, não se preocupe. Mas manda ela embora. Eu vou fazer dele uma grande nação, porque ele é teu descendente. Porque Abraão foi um homem obediente, um servo fiel, e por isso Deus honrou também o descendente dele. E essa cena, gente, é de uma mulher com um filho. A Bíblia fala aqui, Gênesis 21, 14, dizendo que de madrugada Abraão levantou, deu um pão e um odre de água para ela, colocou os meninos nas costas e a despediu. E ela saiu andando errante pelo deserto. Errante significa uma pessoa que não tem destino, que ela está vagueando, sem destino, sem saber para onde vai, sem residência fixa. Você pode imaginar essa mulher andando com o seu filho, tendo pão, um pedaço de pão e um odre de água, e andando no deserto. E aí, diz no versículo 15 que quando acabou a água do odre, ela colocou o menino ali debaixo de um arbusto e ficou longe, porque ela não queria ver o menino morrer. Nessa hora, gente, ela esqueceu da promessa, né? A dor era tão grande, as incertezas, a insegurança era tão grande que ela falou: Deus errou, né? Eu ouvi errado, Deus não vê nada, Deus não ouve nada. E eu não quero ver o menino morrer. Mas no versículo 17 fala: Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Deus às vezes é engraçadinho, né? Ele é engraçadinho com você? Você está arrasado e Deus fala: o que aconteceu? Nada, Senhor, nada, só fui expulsa. Não tenho para onde ir, acabou a comida, acabou a água. Eu vou morrer. É isso que eu tenho. Mas graças a Deus nem deixou ela falar, né? Pelo texto aqui, ela só pensou. Na Bíblia, versão Damares, tá? Seguindo o versículo, fala assim: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino
da onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abriu Deus os olhos dela, e ela viu um poço de água. E indo nele, encheu de água o odre e o deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Então Deus falou, eu ouvi o clamor do menino, eu ouvi o choro do menino. Deus ouve o nosso choro. Muitas vezes ali no carro, na moto, no seu quarto, no secreto, Ele ouve. Ele ouve teu choro. Ele ouve as tuas perguntas, Ele ouve o que você pensa. E Ele não fala para Agar, ai Agar, coitadinha, né? Que difícil, muito mal Abraão. Não. Fala, Agar, levanta. Ergue-te, pega o menino pela mão e vai, eu vou fazer, você tem a promessa, eu vou fazer dele um grande povo. E aí que fala que o rapaz cresceu. Então Ismael se desenvolveu fisicamente, Deus cuidou da saúde física. Ele habitou no deserto e se tornou um flecheiro, Deus deu um futuro para ele. Deus deu uma profissão, Deus proveu todas as coisas. E ele se casou e teve uma família. A promessa de Deus se cumpriu. E esse é o nosso Deus. Ele é o Deus da nossa esperança. É o Deus que nos conduz. É o Deus que nos vê, que nos ouve quando clamamos. E Ele atende os desejos do nosso coração. Você já experimentou pensar algo e Deus atendeu o desejo do seu coração? Às vezes você nem transformou aquele pensamento numa oração. Mas Deus é Pai. E Ele nos ama. E eu gostaria de contar rapidamente 3 experiências que eu tive esse ano. Em termos de provisão. Na época que o Marcelo ficou doente, a gente não podia sair de casa, nem para levar o lixo, né? Então, alguém fazia compra para a gente. E por 2 vezes eu fiz a lista, né? Às vezes meu irmão me ligava, falava, faça a lista, que eu vou no mercado e deixo na tua porta a compra. E naquele dia eu fiz a lista, e eu gosto de um desinfetante de uma determinada marca e de uma determinada cor. Mas aí eu pensei, eu vou arriscar, né? Tem bastante que boa, né? Eu falei que até ia tomar que boa, então tira o desinfetante da lista. Naquela tarde chegou uma cesta na nossa casa. Deixaram na porta, a gente não sabe até hoje de onde veio. E tinha uma cesta com produtos de limpeza. E eu abri. O que tinha lá? 2 vidros do desinfetante que eu queria, da cor que eu queria. Deus precisava fazer isso? Não precisava, gente. Eu sei que Ele nos ama. Eu sabia que Ele estava conosco. Mas Ele gosta de dar pequenas lembranças de eu estou aqui com você. Eu estou te vendo. Tá tudo bem. Eu estou aqui. Eu lembro que passou 1 ou 2 semanas e eu tive vontade de comer, sabe goiabada, aquela goiabada durinha, assim, com queijo? Chegou a me dar água na boca, assim, sabe? Eu fazendo a lista do mercado. Aí risquei de novo, né? Falei, não, é caro, deixa quieto. Deixa quieto, né? Falei, é meu irmão que vai comprar, né? E melhor deixa quieto. Daí naquele dia, naquela tarde, uma senhora nos telefonou. Esse ano, Deus levantou um grupo de mulheres para cuidar dos missionários da Jocum. Porque Deus já tinha mostrado para ela o tempo que viria. E Deus mandou ela guardar dinheiro para acudir os filhos dele, fazer um estoque de álcool gel, máscaras e luvas. E ela está fazendo isso há mais de 1 ano. Ela começou em 2019. E ela falava,
eu nem falava muito para as pessoas, que iam achar que eu estava louca, né? E aí, naquela tarde, ela falou, Damares, tá chegando o Dia das Mães, então eu preparei umas comidinhas simplesinhas para vocês e para algumas mães da base. Aí a gente foi buscar as comidinhas simples. Comidas que eu nunca tinha comido. Queijos que eu nunca tinha comido. E coisas que a gente não comprava. E o que tinha também? A goiabada. 2 goiabadas com queijo. Podia queijo amarelo, queijo branco, queijo, tudo queijo que eu queria estava na cesta. E iogurte. E minha geladeira se encheu. Gente, eu tenho 22 anos de casada. A nossa geladeira nunca esteve tão cheia. Eu já tive dias do meu pai abrir a geladeira e falar, você não tem nada para comer? Falei, não, pai, que a gente almoça na missão, então não tem estoque, né? O Gustavo sabe que a nossa geladeira é cheia, né, Gustavo? Mas eu nunca tive uma geladeira cheia. Mas no ano da pandemia, nós tivemos. Do básico ao desejo do coração. E para terminar, eu comecei a pensar no Natal. E não é uma comida que eu faço, não é algo que eu comia na minha casa, mas de repente me deu vontade de comer um tender. E eu falei assim, nossa, podia fazer um tender, né? Daí eu pensei, não, deixa quieto, esse ano não tem chester, não tem peru, a gente se vira com o que nós temos. E essa mesma irmã ligou, falou, Damares, eu tenho uma cesta de Natal para você, para a Claire e para a Michele, que são mais 2 missionárias da base. Vai lá amanhã 10 horas, mas chegue às 10, porque tem coisa de geladeira. E aí nós fomos, chegamos num mercado, e eu achei que era aquelas cestas que você compra, né? Quando eu cheguei, a moça falou assim, todas aquelas sacolas que tem ali, ó, são tuas. E esses aqui são as coisas de geladeira. E dentro dessa sacola tem um chester e um tender, para cada uma de vocês. E eu olhei para a Michele, a gente se olhou, enchemos o carro com o porta-mala, com o banco de trás, o banco da frente, e eu comi tender no dia 24. Eu estou falando isso para dizer que esse é o nosso Deus, né? O tema dessa mensagem, encerrando, é o grande eu sou, é o meu Deus. Mas Ele é o nosso Deus. E Ele não nos desampara. Então, eu quero realmente te dizer que está acabando. E ano que vem começa tudo de novo. Nós não sabemos nem se nós vamos chegar até lá. Vai que Jesus vem antes, né? Mas Ele é a nossa esperança. Nele nós podemos confiar. E nós podemos estar alicerçados na rocha. Então essa é a mensagem de Deus para nós. Ele esteve conosco e vai estar. Não precisamos temer, porque Ele vai nos fortalecer, nos fortificar, nos restaurar, cuidar de nós. Seja no deserto ou na abundância, na saúde ou na doença. Aconteça o que acontecer. Deus é o Deus de 2021. Amém? Glória a Deus. Que Deus esteja nos abençoando nesse dia até a volta dele. Amém.